noite, obrigado pela sua simpatia e audiência. Começou o debate na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, é a 78ª Assembleia Geral da maior tribuna política mundial. Os discursos começaram esta manhã, a tempo em Nova Iorque, golpe de Estado em África, degradação do clima e do ambiente, ação climática, guerras, travessia de migrantes, cereais para o continente africano, desafios globais em debate na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Como é tradição, desde 1955 é o Brasil quem abre, depois das boas-vindas e da narrativa do secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, deu as boas-vindas a todos os países membros da Organização das Nações Unidas e depois seguiu-se a intervenção do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tocou praticamente em todos os pontos quentes que marcam a agenda mundial, com destaque naturalmente para as alterações climáticas de graves consequências para o sul global, incluindo o nosso país, que também está a ser seriamente afetado por vários fenómenos, incluindo o fenómeno El Niño. Vamos então acompanhar o que disse hoje o presidente do Brasil, é ele quem abriu a sessão desta Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, sublinhar que o Presidente da República, João Lourenço, também está igualmente presente e vai discursar amanhã, tendo, no entanto, hoje tido vários encontros com antigos líderes mundiais e não só. Mas vamos começar por ouvir o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Começou por falar daquilo que é hoje um assunto à escala global, as alterações climáticas. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidades comuns, mas diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global, as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. No Brasil, já provamos uma vez e vamos provar de novo que um modelo socialmente justo e ambientalmente sustentável é possível. Ao longo dos últimos 8 meses, o desmatamento na Amazônia brasileira já foi reduzido em 48%. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Sediamos há um mês a cúpula de Belém no coração da Amazônia e lançamos uma nova agenda de colaboração entre os países que fazem parte daquele bioma. Somos 50 milhões de sul-americanos, amazônidas, cujo futuro depende da ação decisiva e coordenada dos países que detêm soberania sobre os territórios da região. Também aprofundamos o diálogo com outros países detentores de florestas tropicais da África e da Ásia. Queremos chegar à COP28 em Dubai com uma visão conjunta que reflita sem qualquer tutela as prioridades de preservação das bacias amazônicas do Congo e do Bornéu-Mekong, a partir das nossas próprias necessidades. Sem mobilização de recursos financeiros e tecnológicos, não há como implementar o que decidimos no Acordo de Paris e no Marco Global da Biodiversidade. A promessa de destinar 100 bilhões de dólares anualmente para os países em desenvolvimento permanece apenas isso, uma longa promessa. Pois bem, a primeira narrativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, hoje, quando abria
Portanto, a agenda da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, como disse, é a tradição, é o Brasil quem abre desde 1955, com várias teorias, várias histórias sobre, digamos, o porquê do Brasil abrir, portanto, as sessões da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas o que é facto é que o chefe de Estado brasileiro capitalizou as atenções de hoje, tendo sido vivamente aplaudido por ter sublinhado praticamente e ter tocado em vários pontos quentes da agenda mundial, fez críticas a várias organizações das Nações Unidas, com destaque para o FMI e o Banco Mundial. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também fez uma crítica aos Estados Unidos da América por causa do embargo que impõe a Cuba desde 1964. Portanto, o mundo da política e da diplomacia internacionais estão com os olhos e ouvidos em Nova Iorque, cidade norte-americana onde está a sede da ONU. Os debates da Assembleia Geral da maior tribuna política mundial abriram hoje, como já disse, há 78 anos que é assim, e desde 1955 que cabe ao representante do Brasil abrir tão importante reunião. Lula da Silva, como já que ouvimos, falou fundamentalmente das mudanças climáticas e outros fenómenos naturais de graves consequências, fundamentalmente para países do sul global, e é por aí que nós vamos começar o nosso debate com Osvaldo Isata, Osvaldo Umbuco, Nelson Pereira de Sousa e Carmo Montenegro. Começo por si, Carmo Montenegro, boa noite. Como é que viu esta intervenção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começando por falar dos problemas que hoje afetam praticamente todas as nações? Falo das alterações climáticas que estão a afetar seriamente praticamente todos os Estados do mundo. Muito boa noite, colegas do painel e caros telespectadores. Este é o problema. O meu problema é que eu, como sou um telefóbico, eu gosto pouco de ver a televisão, tenho mesmo esta telefobia. Fica à vontade. Como primeiro. Segundo, não tenho uma narrativa interessante para a televisão. Isto é a minha observação. E a minha terceira percepção, mas não sou... E fundamentalmente sobre questões ambientais. E a minha terceira apreciação é que eu não sou telegénico. Mas pronto, muito boa noite a todos. É assim, esta reunião é um balanço da Agenda 2030. O que é que já se fez até o momento? Portanto, o presidente Lula da Silva diz quase nada e já só faltam 7 anos. Exatamente. Mas ontem o secretário-geral das Nações Unidas dizia que já avançamos 17%. Portanto, estamos em 2023, portanto, até 2030 podemos, de repente, ter uma velocidade de cruzeiro, não é? De repente. Isto, se todos os países realmente se unirem nesta Agenda 2030. Agora, que há também países que estão a retroceder em vez de avançarem, existem países que estão a retroceder. Mas também sinais do clima são assustadores. O clima está-nos a dar sinais assustadores. Portanto, é a altura de todos os países, de todos os líderes mundiais, começarem a pensar seriamente no que está a acontecer neste planeta, neste momento. Estamos a falar hoje, quando temos 20 mil pessoas mortas para retirar os escombros na Líbia. Estamos a falar, neste momento, numa altura em que temos cerca de 7 mil pessoas enterradas nos escombros em Marrocos. Apesar de serem fenómenos completamente diferentes. O fenómeno de Marrocos é um fenómeno natural, mas o fenómeno da Líbia é um fenómeno provocado pelo homem. É um fenómeno antropogénico. É um fenómeno provocado... Marrocos é terremoto e na Líbia são inundações. É um ciclone. Um ciclone provocado pelo aquecimento da atmosfera, aquecimento da superfície da Terra. E neste caso, na Líbia, foi o aquecimento do Mediterrâneo, das águas do Mediterrâneo.
Portanto, porque é um fenómeno, uma tempestade que já vinha da Bulgária, Grécia, ok? E os serviços de emergência na Líbia não tiveram cuidados porque pensaram que o fenómeno começou na Bulgária, Grécia, quando chegar cá já está mansinho. Mas não, o problema é que esta tempestade apanhou as águas do Mediterrâneo quentes e provocou por convecção aquela carga d'água na Líbia. Portanto, isto são fenómenos de convecção. Como é que eu explico isto aos meus alunos, às vezes para eles entenderem bem? É como se nós tivéssemos uma panela a ferver. Portanto, se a gente põe uma panela a ferver com água, a gente pergunta ao estudante onde é que é o ponto mais quente da panela, da água que está dentro da panela. É o fundo e o centro. Portanto, a água naquele ponto é o ponto mais quente. E se a gente perguntar onde é que é o ponto mais frio da água que está dentro da panela, eles vão dizer em cima. Mas em cima onde? Nas laterais da panela. Ok. E este vai ser o movimento da água dentro da panela. Portanto, a panela vai ter este movimento que nós chamamos de células de convecção. Portanto, e este movimento é o que acontece também na natureza. Se nós tivermos aqui esta zona quente, de repente nós estamos no pátio da TV Zimbo e o que é que a gente nota? Nota de repente um remoinho. O que é que provoca aquele remoinho? É que houve um encontro de ar quente com ar frio e provoca aquele remoinho. Isto provocou aquela tromba d'água na cidade de... lá no Egito, na Líbia. Esta tromba d'água, mas também vejam, aquilo são 414 milímetros num dia. Vocês estão lembrados que em Luanda, em 2009, penso que foi de 2009, caiu 55 milímetros, vocês viram o estrago que fez. Então, 55 milímetros foi a média da cidade de Luanda. Nos locais onde o INAMET tinha o controlo, não é? Por exemplo, na cidade alta, nós tivemos ali 55 milímetros e em algumas partes da cidade menos, etc. Mas a média foi 55 milímetros. E vocês viram o estrago que se fez. Agora, estamos a falar de 414 milímetros em 24 horas. Portanto, é isto que temos que começar a pensar, que as alterações climáticas estão-nos a provocar estes fenómenos. Mas ao contrário do que muita gente tem dito, 55 milímetros não chega a uma chuva torrencial. Mas Luanda sofreu com 55. Isto foi os dados que o INAMET deu-nos na altura. Claro, 55 no Ambo é cócega, de certeza, não é? Mas em Luanda não foi. Mas bom, então é importante esta intervenção, ou foi importante a intervenção do Presidente? Foi importantíssimo, importantíssimo, porque só este caso da Líbia é assustador. Os especialistas dizem que aquilo não foi uma catástrofe. Aquilo foi uma mega catástrofe. Nunca aconteceu. Porque vejam que cai aquela quantidade de água, portanto, a cidade já vinha chover há 3 dias. Mas chovia menos, uma chuvinha de nada. Né? E naquele dia, por causa precisamente do fenómeno que eles chamam Medicane, tempestade Medicane, provocada precisamente pelo aquecimento da superfície de água do Mediterrâneo, vai provocar aquela tromba de água em 24 horas, que apanhou as pessoas desprevenidas. Porquê? Porque a tromba de água encheu 2 barragens, portanto, 2 barragens que estão numa ribeira que desce precisamente pela cidade. A primeira barragem, com 1,5 milhão de metros cúbicos, ficou completamente cheia, é a mais pequena. A segunda barragem, com 22,5 milhões de metros cúbicos de água. Portanto, rompe primeiro a de 1,5 milhões, a mais pequena, portanto, a que estava a montante. E depois vai romper com a segunda barragem com capacidade de 22,5 milhões de metros cúbicos. Que duplica. Vejam. E depois aquela zona íngreme, uma linha de água íngreme. Vejam, se cada metro cúbico de água pesa cerca de 1 tonelada, 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. Portanto,
1,5 milhão de metros cúbicos da primeira barragem são 1,5 milhões de toneladas a descarregar sobre a segunda barragem. E estamos a falar de água. Agora eu pergunto, não veio só água, vieram os detritos. Ok? São os detritos, a água e a inclinação, a velocidade da inclinação da zona que era íngreme. Claro que aquilo foi uma bomba atômica. Obrigado. Osvaldo, qual é o seu comentário a propósito desta agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou por falar de assuntos ligados a mudanças climáticas que estão a provocar irreparáveis danos no nosso planeta Terra, o único que nós temos. Boa noite, amigo. Boa noite aos telespectadores da Zimbo. Eu penso que o presidente Lula foi assertivo porque nós sabemos as consequências que as alterações climáticas têm estado a produzir a nível do mundo. E há países que se debatem com as questões ligadas à seca, às cheias, que acaba tendo consequência também do ponto de vista daquilo que é a articulação dos procedimentos ou então da atividade normal dos Estados, nomeadamente as questões ligadas, por exemplo, à agricultura, num país ou numa altura em que o mundo se debate com a segurança alimentar e temos situações que as alterações climáticas agudizam ainda mais o aspecto ou da fragilidade da própria segurança alimentar pelas consequências que acarreta, por um lado. Por outro lado, tem essas consequências que o Montenegro já acabou de trazer também, que muitas vezes as alterações climáticas em função da própria ação do homem para com a própria terra, e daí as questões muito em volta dos gases de efeito de estufa, que acabam também aumentando essas todas as questões, faz com que o mundo em si, as Nações Unidas, começam a olhar para a necessidade de se discutir cada vez mais como reduzir a interferência aos gases de efeito de estufa, as interferências a nível do mundo que provoca as possíveis alterações climáticas no mundo. Agora, é importante aqui também trazer de cima se os Estados estão preparados para, de facto, executarem os compromissos que assumiram. Porque nós temos estado a assistir que, ao nível das várias cimeiras, convenções que decorrem no mundo, há espécie de um comprometimento por parte dos Estados, mas do ponto de vista da praticidade é basicamente nula. Ou seja, os Estados assumem determinadas questões, daí que o presidente João Lourenço, na intervenção que fez ontem, também havia chamado a atenção da necessidade de revitalizar, até certo ponto, o Fundo Verde para as várias consequências da alteração climática que vai existindo a nível do mundo, e tudo isto nos remete da necessidade dos Estados irem engendrando estratégias e políticas que visam concorrer para a redução desses todos os males, ou então de um controle significativo, porque o Montenegro faz aqui referência que ao nível da Líbia já era de domínio que este efeito ou esta consequência chegaria até lá, então era um momento crucial de existir uma preparação por parte das autoridades daquilo que seria o impacto do terremoto que decorreu ao nível da Líbia. Todas essas questões nos remetem à necessidade... Já vou devolver a palavra, professor Osvaldo Mbuco, porque o sinal lá em casa não está a chegar em perfeitas condições. Vou dar a palavra ao seu Mánico. Osvaldo Exata, mais uma vez, muito boa noite. Dois discursos hoje muito centrados nas questões climáticas, tanto do presidente Joe Biden como do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falarem, portanto, dos eventos climáticos extremos que estão a acontecer no nosso planeta, no planeta Terra. Amigo, boa noite colegas. Eu penso que não há nenhum problema quanto ao discurso, e aliás, o discurso político e diplomático tem uma carga muito emotiva, mas, algumas vezes, do ponto de vista prático, e o grande problema realmente centra-se na praticidade do discurso político ou diplomático, em ser-se mais assertivo. É preciso relembrar que questões ligadas ao aquecimento global não vêm de hoje, não começa com o presidente Lula, não começa com o presidente Joe Biden. Nós estamos recordados que no ano de 1992 nós tivemos a conferência de Kyoto, ainda em Kyoto, no Japão, em que o mundo, ou seja, a liderança global sentou-se
no sentido de encontrar um denominador comum, que seria o uso racional do efeito estufa, ou seja, a redução de toda aquela massa que produz efeitos tóxicos, não só para a camada de ozono, mas como o ambiente em si. E, aliás, isto ajudou também do ponto de vista do direito internacional, nas convenções ambientais. Deu aqui um clique para que se reformulasse toda uma legislação ambiental no sentido de preservar o ambiente, mas tendo o foco central o ser humano como o ator principal do ambiente. De resto, nós tivemos a Conferência do Rio, que o amigo também aqui chamar debate, em 2001, muito interessante, mas, na verdade, o grande problema centra-se com aquilo que a Igreja Católica, durante muitos anos, andou a escrever, sobretudo o Papa Paulo VI, quando escreveu Popular Progresso, quando chamava a atenção sobre o problema do desenvolvimento, o tal conceito de desenvolvimento, que não é integral, que não cobre a todos. Ou seja, se virmos com atenção aqui, só para fazer um paralelo, nós, do ponto de vista do conceito de desenvolvimento, eu sou daqueles que sou crítico em relação a isto, porque quando se cria o próprio conceito em si, sem fugir da questão, amigo, verifica-se que apenas 4 estados estavam desenvolvidos. E atendendo o desenvolvimento na perspectiva do ambiente que se quer realmente, voltando para 2015, em Paris, penso que o amigo acompanhou muito bem, que é a convenção, uma das convenções mais importantes sobre a questão do ambiente, olhando para este quadro, fazendo um step back, como dizem os americanos, de lá para cá, até hoje não passamos de discursos diplomáticos, não passamos de discursos políticos, em que boa parte da liderança mundial esteve lá, elencou os subsídios importantes, mas faltou um elemento prático. Porque é preciso dizer para o mundo que os problemas ambientais não se resolverão simplesmente com a dimensão política. A dimensão política não é uma dimensão universal. Não obstante aqui o ius impero, ou seja, o poder de autoridade que lhes é conferido, é importante olhar para a política numa dimensão estratosférica que permita a inclusão de outros grupos. Por que o presidente Lula hoje consegue trazer esse debate, a dimensão em que traz? Porque antes no Brasil há os movimentos dos sem terra, que creio que aqui o pessoal conhece, que foi discutindo a questão da Amazônia e outros problemas que existem, e outros grandes movimentos. Ou seja, aqui é preciso ser-se um pouco liberal, dar espaço para outras organizações não estatais que tenham um conhecimento prático, digamos, que lhe dá no dia a dia com o clima, com a terra, enfim, para poder trazer elementos que facilitam o Estado a ter uma cosmovisão real das coisas. E nota que, no caso da Amazônia, eu estou plenamente de acordo com o presidente Lula, foi certeiro, porque, amigo, a Amazônia, ou seja, o ar que o mundo respira, 1%, e que fique claro, 1% do ar que o mundo respira sai da Amazônia. A Amazônia não é, digamos, simplesmente o Brasil. Apesar de 700 mil quilómetros que tem em relação ao Brasil, a Amazônia é parte daquilo que seria o equilíbrio do mundo. E se virmos com atenção, se falamos em 1% do ar, estamos a falar quase daquilo que o mundo precisa para manter o equilíbrio. A minha questão... Isso é muito... Acho que o desmatamento na Amazônia já... Claro, e a minha questão, e isso é central, amigo, é a questão do neoliberalismo que acaba por complicar a agenda. Porque, veja, nós temos num quadro chamado Framework, né, a discussão dos problemas globais, e o clima é central. Para mim, até pode ser o número 1, clima e o combate à fome. Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva neoliberal faz o contrário. Ou seja, não vou falar aqui de oligarcas, porque eu não quero entrar em termos pessoais, mas estou a falar de agendas secretas que são formuladas por serviços secretos ou de inteligência no sentido de fazer um poderio econômico. E quando há a dimensão de capitalizar as questões ambientais, as questões de direitos humanos, que nós temos estado a acompanhar desde eu evoco sempre esse princípio e essa convenção, 24 de outubro de 1648, em que os Estados conseguiram manter-se como soberano, toda uma agenda acaba por cair por terra. Portanto, é preciso repensar o clima a partir de uma outra perspectiva. E essa perspectiva é não só a inclusão de outros grupos, mas é a abertura de discutir o clima num sentido real e dar-se oportunidade para que ela, de facto, possa se concretizar. Obrigado, Nelson Pereira de Sousa. Estamos aqui a falar de danos causados pelas mudanças climáticas. O Presidente Lula fala numa emergência climática, diz que deve ser uma prioridade. Como é que avalia, digamos, esta agenda internacional que decorre e que está a ser consumada nesta Assembleia Geral da ONU, com intervenções de várias lideranças mundiais durante o dia de hoje? Bem, muito boa noite, Amílcar. Boa noite ao doutor, os dois Osvaldos, anónimos, né? Exato. Anónimos. E boa noite, boa noite aos nossos caros ouvintes. Podemos concordar e discordar das acepções das Nações Unidas, mas vamos convir que o discurso de Lula, de forma
aplaudido efusivamente, demonstra os consensos e os dissensos das nossas Nações Unidas. É preciso realçar que foi bastante assertivo na sua visão, na sua retórica, mas as Nações Unidas é um palco de lirismo. E vem demonstrando, no meu ponto de vista, de que há falta de vontade. O que se tem feito é um folclore, é um local de discursos bonitos, mas na hora do vamos ver, na hora da prática, na hora de fazer acontecer, está difícil este acontecimento. Porque, de veras que eu não entro muito na visão que muitos cientistas defendem em relação aos problemas climáticos. Eu ainda sou daqueles que, não sendo muito apologista, mas ouço muitas teorias da conspiração relacionada aos países que estavam em via de desenvolvimento, que são os que têm a matéria-prima, e há aqui também uma visão de se cortar o desenvolvimento desses países em desenvolvimento. Vamos lá ver. Quem são os maiores produtores de petróleo no mundo? São os países que estão em via de desenvolvimento, na sua maioria. Quem são os países que preservam mais a sua fauna e flora? Continuam a ser este eixo, que chama o Sul Global. Nós falamos muito da Amazônia, mas nos esquecemos do que temos em África. A nossa floresta do Maiombe é uma delas, também um pulmão do mundo. É a segunda maior. Com a sua percentagem, é o pulmão do mundo. Nós temos que dar ênfase àquilo também que é nosso. Entretanto, nós temos que também perceber que o mundo, conforme dizem os russos, tem o seu próprio ciclo geológico e a Terra sempre esteve em constante transformação. Hoje podemos dizer que a Terra se está a transformar ou que a sequência de fenómenos que acontecem de choque de massas de ar quente e de ar frio, conforme dizia o doutor, são consequência da exploração ou da desmatação ou da exploração de petróleo. Eu acredito que isso não é verdade. Os fenómenos... Diga? A ação do homem. Exatamente. Os fenómenos que levaram à transformação da Terra são muito antecedentes à do homem. Por exemplo, as placas tectônicas da América e da África, se elas estavam próximas e deslocaram-se. Quer dizer, nós é que não temos tido a capacidade de transformar a quantidade de água doce que é deitada ao mar. Esta é uma tese que eu venho defendendo já há alguns anos. Nós não temos tido a capacidade de transformar a água salgada, que é o volume de água que nós deitamos ao mar. E é ela que vai provocando. Se me recordo bem, em segunda, terceira ou quarta classe, havia uma lição que dizia de cada onda que bate na costa terrestre, ela leva sempre uma porção de terra. E anteriormente não havia grandes explorações, grande desmatação. Bom, há várias teorias, mas entretanto vamos voltar às Nações Unidas. Na qualidade, eu sou engenheiro emprestado às relações internacionais, por isso é que tenho o pensamento próprio relacionado aos fenómenos geológicos, não é? Mas nas Nações Unidas nós temos que, em consenso, se houver vontade dos grandes países, da mesma forma que há grande vontade em gastar mais de 700 mil milhões de dólares para apoiar uma guerra, deveria haver a mesma vontade de investir os 700 mil milhões de dólares que é para apoiar todo um conjunto de sustentabilidade que se pretende para a Terra. Se a paz se diz que é um trapézio entre paz, democracia e justiça, vamos ver que as pessoas não estão predispostas a uma paz, porque às vezes nós pensamos que a paz é o calar das armas. A injustiça também coloca em causa a paz. A falta de paz, a falta de justiça faz com que muitos países não andem alinhados. E já dizia o nosso presidente Neto
que nós não temos que estar alinhados com ninguém, nós temos que ter pensamento próprio. Mas agora precisamos de convir. Todos nós devemos fazer mais para podermos congregar vontades e consensos, coartar os dissensos para que consigamos debelar esta situação que nós temos do degelo, não é? Só assim podemos avançar no combate às transformações que a Terra vem sofrendo. Mas volta um pouco, posso devolver-lhe já a palavra, porque já está em condições de poder concluir. Não, claramente, Amilcar, e dizia que há toda a necessidade daqueles países que mais poluem fazer um esforço maior comparativamente daqueles países que menos poluem. Ou seja, se a capacidade de industrialização de muitos países, que até certo ponto põe em causa a própria atmosfera com o lançamento do gás de efeito de estufa e depois provoca os famosos raios ultravioleta, esses países, ao meu entender, deveriam reduzir ao máximo ou então ajudar ao máximo aquilo que é o Fundo Verde para os outros estados que menos avanços têm sobre estas questões. Mas o debate e a discussão sobre as alterações climáticas é urgente fazer. É atual fazer esse debate, mas no fim do dia temos que olhar quais são os resultados que nós retiramos desses encontros. Ou seja, daí que eu dizia da necessidade do comprometimento dos Estados em executarem aquilo que eles acordam ao nível das próprias cimeiras, dos próprios encontros. Há aqui uma perspectiva de balanço daquilo que hoje é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Há países que avançaram muito mais em alguns indicadores, outros regrediram, e aqui penso que um dos argumentos que sustenta a regressão de alguns indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, penso essencialmente a Covid-19, mas ainda assim é fundamental que ninguém fica para trás, como tem sido dito. E ninguém ficar para trás é os Estados operarem isto. E depois talvez a discussão poderia entroncar como é que a Angola tem estado a olhar para esses indicadores, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a nossa articulação no meio de tudo isto. Nós recentemente, não digo recentemente, mas no ano de 2021, publicamos o primeiro relatório nacional voluntário sobre as questões ligadas à própria Agenda 2030, onde realmente em alguns indicadores nós temos uma percepção que houve avanço, lendo o próprio relatório. Mas depois olhamos para o impacto das ações que estão descritas na vida das pessoas. Por exemplo, as questões ligadas à igualdade do género. Nós criamos alguns programas específicos para a igualdade do género e promoção e empoderamento das mulheres. Temos as questões dentro do âmbito daquilo que é a estratégia para o cumprimento desses objetivos. Temos também o Plano Nacional sobre as Alterações Climáticas e também equaciona-se aqui dentro do quadro desses objetivos qualidade em termos de educação e saúde. Mas depois olhamos para a nossa realidade. É possível termos salário igual para homens e mulheres com o mesmo ofício? Eu penso que sim. Como propõe hoje Lula da Silva? Não, eu penso que sim. E eu às vezes tenho dito que, salvo opinião contrária, a nossa realidade não é, digamos, um exemplo sobre discriminação do ponto de vista salarial. Eu desconheço a nossa realidade, pessoas que dizem, não, eu na empresa em que trabalho ganho menos, mas faço o mesmo trabalho que os senhores no país. Eu penso que o mundo pode olhar para isto. Nós temos países que, ao nível do mundo, há uma discriminação salarial devido ao sexo, porque entendem que as mulheres não devem ganhar o mesmo salário comparativamente aos homens, mesmo muitas vezes quando desempenham as mesmas atividades. Eu penso que sim, que é possível, independentemente das especificidades das mulheres, as mulheres ganharem o mesmo salário que os homens ganham. Não, nosso caso. Claramente não. Não, por isso que eu disse, não conheço nenhum relato da nossa realidade que nos remete que os homens ganham mais do que as mulheres mesmo a desempenhar o mesmo cargo. Sim. Mas em outras latitudes, por exemplo, há relatos como esse nos Estados Unidos, há relatos como esse no Brasil, de
pessoas que desenvolvem a mesma atividade, mulheres, ou igual aos homens, mas que ganham menos por serem mulheres. Nelson Pereira Sousa, acho que queria falar. Não, estava simplesmente a corroborar. Não é o nosso caso, não é? Não temos situações aqui gritantes que se possa exibir como uma amostra relevante. Mas é um desafio no âmbito das políticas públicas que estão a ser desenhadas também pelo Executivo em relação à igualdade. Mas se não é o nosso caso, não pode ser um desafio. E se está dentro como um desafio, está errado. É preciso dizer isso claramente. O que é que está errado? Se tivermos isso como uma aposta, está errado porque não se coloca, porque não é o nosso problema. Nós não temos esse problema. Mas que problema é que nós não temos? O problema do salário equiparado entre o homem e a mulher. Nós não temos cá esse problema, não se coloca. E se estiver numa medida de política pública, é retirá-la porque não é o nosso caso. Não é o nosso caso? Eu plenamente de acordo, não é o nosso caso em Angola e também devo dizer, também não é o caso dos Estados Unidos, até porque sabe-se que nos Estados Unidos da América a economia é liberal. Pronto, eu não sou capitalista, tenho uma visão diferente em relação ao capitalismo, porque a minha tese assenta-se que o capitalismo é resultado da escravatura. Sem escravatura não haveria capitalismo. Minha tese, e eu consigo defender isso com unhas e dentes. Mas pronto, na América é diferente, porque eu conheço pessoas nos Estados Unidos que trabalham que nem querem saber do governo, eles fazem o seu salário, porque, por exemplo, aquilo pagam por dia, é por hora, depende. Por exemplo, se eu sou estudante numa universidade, estudante trabalhador, e eu quero comprar, só um título de exemplo, um outro computador. Eu peço o computador, recebo, está $3.000. E se eu fazia 7 horas de trabalho para ter algum dinheiro, tendo esse compromisso, eu posso aumentar a minha hora de trabalho. A minha grande questão é que está no tip, no caso da restauração. Quando vas a um restaurante, por exemplo, há restaurantes em que o tip é estipulado automaticamente, 18% você consumiu, 20% você consumiu. Eu tive que adaptar-me a isso porque venho de uma outra realidade. Não foi tão difícil, mas eu não concordo com isso. Agora, o ponto que eu estava a pedir, amigo, em relação ao que o Walter... Nelson, desculpa, foi tocando em relação a elementos muito profundos, sobretudo de 1880 até 1992, quando Alfred Wagner publicou Deriva dos Continentes. Falava sobre a Pangeia, chamava a atenção sobre a deslocação de massas terrestres, em que simplesmente o universo observou isso e não fez nada. O primeiro problema nisto foi a chamada ciência convencional. A quem é que interessava publicar os dados de Wagner sobre a transformação do mundo? Quem é que mandava no mundo naquela altura? Ou, pelo menos, digo, se afirmou como superpotência que tem o poder global do mundo? Ciência convencional. Wagner morreu 30 anos depois. Em 1960, os físicos e químicos reconheceram como estava certo. E o mapa é claro, como falou aqui o Nelson, olha para a África, é a continuação da América Latina. E é importante pensar no clima na sua dimensão mais alta, amiga, porque o equilíbrio da humanidade depende daquilo que nós respiramos. E o que nós respiramos vai ter um efeito positivo na nossa dimensão cognitiva e psicoemocional. Aqui estou entrando no campo da psicologia porque é importante, sobretudo por causa dos estudos de Skinner, o próprio Ivan Pavlov. A questão da aprendizagem é muito importante. Porque um cientista político que quer falar sobre os problemas do mundo e olha para a questão, por exemplo, do aquecimento global, global warming, que o mundo discute, e olhando para a trajetória de alguns conceitos e algumas eras, como a era dos dinossauros, que até hoje não tem nenhum dado palpável, não tem uma explicação que, leva para o mundo uma grande realidade, deve observar esses elementos, porque assim, nós, enquanto Estados africanos, temos que ter cuidado. Há problemas que não são nossos, mas que seremos arrastados e seremos afetados por agendas internacionais. Por isso, e eu termino, amigo, dizendo, é importante que os Estados africanos, na sua dimensão estratégica, na sua visão diplomática, revejam o conceito de soberania dos Estados. Porque numa altura tu tens o Estado a discutir nas Nações Unidas, desde 1944 para cá, mas ao mesmo tempo tu tens empresas ou companhias multinacionais que têm mais poder que o Estado. E a pergunta é para o amigo que fica aqui no ar. Quem é que até hoje criminalizou a Coca-Cola por contaminar os grandes rios mundiais? Em 1973, o desaumento de petróleo do navio norte-americano, quantos morreram? E caso similar aqui em Cabinda, quantos foram condenados? Portanto, esta é a nossa visão enquanto Angola, enquanto África. E fala assim, não, aquele jovem fala... Não. Quando estamos em Angola, estamos aqui no país,
sempre que se tocam questões que nos afetam diretamente, nós temos que ser capazes Mas elas de é falar segurança diretamente. alimentar. Não podemos ser soberanos se não tivermos segurança alimentar. Não, mas eu quando falo do conceito de soberania, porque eu termino aqui para dar a palavra a Nelson. Nós continuamos naquela dimensão de Jean Baudin, o livro Célebre da República, de 1574, e entrou em vigor em 1580. O próprio Baudin, que teorizou este conceito de soberania, era um indivíduo muito fechado, era um indivíduo absolutista. É preciso que os Estados africanos ratifiquem um novo conceito de soberania e que lhes dê até a possibilidade de resolver outros problemas, como a onda do golpe de Estado, golpes constitucionais, que vai fazer a África estar mais humanizada. Porque os problemas de África devem, e dizia Cheikh Anta Diop, serem resolvidos pelos africanos. Claro, em conjunto com o mundo, isso é muito importante também. Carlos Montenegro, voltemos a essa questão ainda das alterações climáticas. No nosso caso concreto, e há 2 semanas abordamos essa questão, nós temos aqui muitos fenómenos por estudar. Mesmo o fenómeno El Niño, porque nós estamos a assistir aqui muitos problemas, estamos preocupados só com as calemas na costa atlântica, que é afetando pescadores e por outro, mas é fundamental que nós percebamos como é que nós estamos nesta matéria, porque há alterações, a atmosfera não é a mesma, outros fenómenos ligados ao estado do mar também que nós pouco ou nada conhecemos, porque dá-se muito pouca importância à informação que é divulgada pelo INAMET. Não vou fugir à questão, vou tocar nela depois, é só para rebater, talvez ajudar um bocadito a explanação dos colegas quando quando fez a pergunta da igualdade de oportunidades. Salário igual para os 2 anos, exatamente, com o mesmo ofício. Não, isto faz parte já dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Repara que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estão basificados em 3 pilares. Primeiro pilar, a economia. Segundo pilar, a sociedade. Terceiro pilar, ambiente, meio ambiente. E se olharmos para o pilar da economia, fala na redução das desigualdades, no consumo e na produção responsável, no emprego digno e no crescimento desvinculado da degradação ambiental. Se olharmos para o pilar da sociedade, diz: o desenvolvimento social não é possível se o meio ambiente estiver danificado ou se os recursos naturais forem escassos. Depois fala erradicação da pobreza, fome zero, paz e justiça, cidades sustentáveis, educação, igualdade do género e saúde também servem de base para os objetivos de caráter econômico. Depois vem o pilar mais importante disto tudo, que é o meio ambiente. Um meio ambiente saudável é uma premissa essencial para promover a justiça social e o desenvolvimento econômico. Se não cumprirmos as metas relacionadas à água limpa, ao saneamento, à vida submarina, à vida na terra e à ação climática, nunca poderemos alcançar os demais objetivos superiores. Até agora não se cumpriu nenhum. Portanto, o problema está precisamente aí. Não é fácil, são 17. O Brasil incluiu hoje mais um. Mas Sim, são 2000 para são 2015 não 17, se cumpriu nada. Mas podemos trabalhar em muitos. Repara que uma vez aqui eu falei, por exemplo, nós estamos a atravessar a década dos oceanos. Eu vejo países com atividades de literacia oceânica na sociedade, nas escolas, etc. Nós estamos zero. Parece que ninguém tem iniciativas. O Brasil tem iniciativas N mais 20 ou mais 1000 em literacia oceânica. Nós temos quantos quilómetros de costa? De costa, 1.600, alguma coisa. 2.000 e qualquer coisa, que é de certeza o país africano com mais... Pode ser redefinida ainda. Com mais extensão de costa grande, tá? E não se faz nada para a literacia oceânica. Não se faz nada. Mas, nós temos... questão das prioridades, não é? Da mesma forma que não há prioridades nos países. Nós temos 70.476.610 hectares de florestas.
não se fala em proteção, em conservação das florestas. Só se fala em abate. 1.650 quilómetros é a extensão da nossa costa atlântica. Quantos? 1.650. 1.650. Veja. Mas agora veja só a superfície de florestas do país. 70.476.610 hectares, das quais 125.000 hectares são ocupados pelos mangás. Neste momento é uma ONG que trabalha a tentar proteger os 125.000 hectares de mangás. E o resto das florestas, que estamos a dizer é 70.476.610 hectares, ninguém protege, ninguém conserva. O que é que a gente vê? É só desmatação. É especulação madeireira. Portanto, temos o problema. Podemos fazer. O problema é que está aí. É que nós continuamos a ser egoístas. Nós, angolanos, temos uma atitude egoísta. Não gostamos que os outros façam. Quer dizer, não fazem nem deixam fazer. Este é que é o problema. Porque os ODS podem muito bem, algumas das ações dos ODS, do ODS podem muito bem ser materializados. Podem. Eu sou um promotor das ODS, até como professor. Vocês são promotores de ODS porque são professores. Só o facto de ser professor já é um promotor. Sim, daí que, olhando para o relatório da Angola, traz de cima que a materialização das ODS não é uma responsabilidade exclusiva do governo. Deve englobar parceiros globais. Sociedade. Nomeadamente sociedade civil, as universidades, comunicação social e todos os atores que são determinantes para operar uma série de transformações, mas também para englobar esses outros atores ou parceiros. É fundamental que o Estado ou quem governa crie as condições para que esses indivíduos possam, até certo ponto, desenvolver a atuação e ajudar. Pergunta e deu-se a resposta, não é? Não entendi, Nelson, qual foi a piada. Não entendi. Mas pronto. Eu disse que deu-se a resposta. Sim, mas está percebido. Ok. Sim. Então, pronto. Então, é necessário que o Estado também, ou que o governo olhe quais são as áreas de atuação desses parceiros para a materialização dos ODS, num primeiro plano. Porque eu dizia inicialmente, nós acabamos desdobrando os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em vários programas específicos. Vai para o Ministério da Família e Promoção da Mulher, há vários programas específicos para o empoderamento das mulheres, igualdade de género. Temos também, ao nível do próprio Ministério da Juventude e Desporto, temos um plano voltado para a juventude. No Ministério do Ambiente, temos a questão do Plano Nacional sobre as Alterações Climáticas, entre outros programas também. Combate à pobreza, por exemplo, olhamos aqui para a questão do Quenda. As questões das comunidades sustentáveis, a questão do PIME, devido às infraestruturas. Então, nós temos uma série de programas alinhados, quer os ODS, que elas encontram também vamos ouvir o Presidente da República falar sobre este assunto, porque ele ontem discursou na conferência sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mais daqui a bocadinho vamos abordar este assunto, mas antes queria-me concentrar ainda, portanto, na intervenção do Presidente do Brasil. Portanto, ele centrou o seu discurso nos assuntos do mundo atual, com destaque para as mudanças climáticas, que, como já aqui dissemos, estão a provocar irreparáveis danos. Falou dos crimes ambientais, da emergência climática e também da insegurança alimentar, bem como o racismo, e falou também dos golpes de Estado no continente africano, populações vulneráveis, enfim. Mas o presidente brasileiro fez uma crítica, que julgo eu construtiva, uma crítica ao FMI, ao Banco Mundial. Falou inclusive, portanto, na hierarquia destas duas organizações financeiras. Vamos acompanhar. No ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares em direitos especiais de saque para países europeus e apenas 34 bilhões para os países africanos. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados
e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Os BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. A ampliação recente do grupo na cúpula de Joanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomoda a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo, num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada, em especial o seu sistema de solução de controvérsias. Ninguém mais se recorda da rodada do desenvolvimento de Doha. Nesse íntere, o desemprego e a precarização do trabalho minaram a confiança das pessoas em tempos melhores, em especial os jovens do mundo. Osvaldo Exato? Sim, em relação aos oceanos, havia perguntas. É para comentar o que disse Luiz Inácio Lula da Silva. A crítica que fiz ao FMI e ao Banco Mundial, Sim, com ter uma certeza. nova governança, uma governança financeira mais justa. Nunca vai existir isso, Amilcar, abertamente falando. Eu penso que o Lula esteve 100% certo. Primeiro porque eu já estive cá na TV Zimbo e tive a amabilidade de dizer que o FMI e o Banco Mundial, desde a ordem de 1944 para aqui, são os pitbull do mercado e da economia moderna. Né? O objetivo central é controlar países que têm linhas de desenvolvimento e colocá-los sobre a sua agenda de observação. Aliás, há muitos estudos publicados em relação a isso, e não é preciso que eu aqui debruce bastante. Mas porque, são pitbulls, os pitbulls. dois vão morder-nos. E é engraçado que o slogan do FMI é um mundo sem fome. E eu quero que vocês reflitam comigo. Pensem antes da existência do FMI e do Banco Mundial, cujos presidentes ou liderança nunca foram africanas, nem asiáticas, são sempre americanas e europeias. Isso é muito importante pensar, porque isto nos vai ajudar a refletir também sobre o chamado conceito de democracia global, que nunca existiu no mundo. Aliás, estou recordado que o primeiro livro que eu li enquanto pessoa foi em 1999, o meu livro de histórias bíblicas, quando eu ia testemunhar de Jeová. E de lá para cá, os outros livros que eu fui tendo contato, parece que a democracia andou numa regressão tão dependente. Ou seja, a ideia era de que havia um Estado que queria construir a democracia para o mundo todo, conforme escreveu Huntington em 1968, The Theory of Democratization. E o que existe até hoje é que os que se afirmaram como democrata, que poderiam facilitar a interação do mundo para ser mais justo, mais equilibrado, são aqueles que acabam por causar maior terror à própria humanidade. E eu também sou da tese de que as grandes potências, dentro do realismo político de Kenneth Walt, sobretudo de 1959, as grandes potências são as que mais queriam destruir no sistema internacional. E isso é verdade, porque estou aqui a falar, que eu não estou a brincar. Se vir quem são os países que mais produzem efeitos nocivos à camada de ozônio e o ambiente, que mais poluem o ambiente, são as grandes potências. O programa de 1960, 2 taxas para a Ásia, aquela ideia louca norte-americana de que se nós investirmos no sistema chinês, poderemos corroer o próprio sistema e eles depois fariam o seguidismo norte-americano, não vincou. Hoje a China é uma ameaça, como eles dizem, para o mundo todo. O que é preciso pensar aqui, amigo, é pensar uma dimensão que permita um casamento perfeito das coisas. E o meu medo, enquanto jovem, é ouvir muitos discursos pomposos, muitos discursos espécie pornográfico, as pessoas falam muito, os líderes aparecem a falar, mas o que se faz por detrás é tudo um vip-vap. Portanto, pensar a humanidade na dimensão real é apontar os problemas, e como disse o Lula, há um conjunto de criminosos cujo Tribunal Internacional nunca os chamou, porque não tem poder, porque o grande problema do sistema internacional e da ideia global e dessa ideia falsa, porque isto é uma ideia falsa de potência global, o mundo não tem potência global. A partir da TV Zimbo hoje, eu quero dizer, o mundo não tem potência global, tem potências regionais e tem algumas potências que, não tendo muitos problemas na sua região, como é o caso dos Estados Unidos da América, têm possibilidade de intervir em várias outras regiões. Os Estados Unidos hoje são uma hiperpotência. Não, eu não creio nisso. E vou lhe falar que eu não creio nisso, porque eu estou a estudar relações internacionais dos Estados Unidos e eu sou da escola realista. Eu aconselho os meus amigos, leem as teses do professor norte-americano John Mearsheimer,
que em pleno Congresso chamou a atenção que não existe. O que existe são potências regionais. Já não há diferenças entre o grande problema é Rússia que e os Estados Unidos? é o seguinte, Amilcar, não brinquemos com coisa séria. A Rússia é a maior geopolítica do mundo. Eu não sou russo. Eu nem tenho paixão pela Rússia, porque eu olho para a Rússia numa outra dimensão. Que é a questão, por exemplo, do racismo, e isso é sabido, até o Cáucaso, que tem cabelo preto, não tem aceitação que tem o louro, né? Um loiro, desculpa. Mas a minha questão é, enquanto cientista político, observar as coisas na sua realidade. Aí, quando nós falamos de potência global, estamos a falar que até o último peixinho que está no fundo do mar, eu que sou potência, tenho o poder de controlar, Amilcar. A escola do realismo político, do John Mearsheimer, que chamou o realismo ofensivo na sua teoria, ele mostra, claro, e é americano, não é angolano. Claro, existem potências regionais. O grande problema é que a América tem apenas 2 fronteiras e tem um pequeno problema com as Nações drogas. Unidas estão nos Estados Unidos. As Nações Unidas têm agenda de quem, Amilcar? E vou dizer mais, todo este problema que aqui o Lula esteve a relacionar, e eu disse que não começa com o Lula, quem estuda a visão geopolítica e geoestratégica dos Estados Unidos da América a partir do Centro de Segurança do Pensamento de Henry Kissinger, lembram do projeto Condor? Eu era miúdo, amigo que já estava nascido. Que era fazer da América Latina o que é um quintal de sobrevivência da América. Portanto, é preciso que a malta pense nisso. Exato. E, infelizmente, eu quero terminar com esse ponto que o meu colega falou. Nós temos um problema sério em Angola. Nós não sabemos e não damos passo a quem sabe. Porque nós, os jovens, e esse modelo de jovem tem que se mudar, estamos a procurar andar atrás do dinheiro, para ter mais um leque, para ter mais namorado. Isso não vale. É um debate entre académicos. Eu digo o seguinte, para o governo angolano, para a segurança angolana e outras gestões de Estado, deem valor aos jovens, mas jovens cuja inteligência vai facilitar o entendimento do Estado. Porque quando a gente não faz isso, o que acontece? Há o efeito colateral. Os outros que têm possibilidade de ter os quadros angolanos acabam por ter. Eu conheci 2 angolanos que trabalham na NASA. Reflita nisso, amigo, que eu quero falar. Nelson Pereira de Sousa, é o comentário sobre o que disse Luiz Inácio Lula da Silva, que era uma nova governança, digamos, mundial, dentro das instituições do Bretton Woods, FMI e Banco Mundial, fundamentalmente. Bem, eu tenho dito aos meus estudantes que um dos grandes problemas que nós temos do multilateralismo é do Ocidente controlar essas grandes instituições multilaterais e usar as mesmas instituições multilaterais como arma de arremesso. Eu dou-te isso em contrapartida das-me cá. E qualquer empréstimo que é feito por estas 2 instituições não são benéficas, acabam sempre dividindo os Estados, principalmente os Estados africanos e, em particular, os Estados subdesenvolvidos. Nós temos que ver se não haver uma alteração, e acredito que o grande problema são as externalidades. Externalidades porque eles têm um fim. O Ocidente tem um fim. Os Estados Unidos, que comandam o Ocidente, têm o seu fim. E evidentemente que nós estamos aqui numa luta de... Não é dar-me lá essa peça, dá-me aquele trapo, não. É de eu controlar o desenvolvimento de outros Estados em função do meu desenvolvimento. Só para nós vermos, se há um choque nos Estados Unidos, há um choque em cadeia a nível do mundo. Se há um problema de habitação nos Estados Unidos, ele cria automaticamente um choque sistémico. Quer dizer, mais do que as observações feitas por Lula da Silva, temos que ter certeza daquilo que é real. Não tem Estado a ajudar o suficiente, o necessário aos Estados mais necessitados. Porque mais o indivíduo, muitas das vezes, quem governa a mesma nação não consegue fazer a distribuição, não consegue capitalizar o país e tem criado os grandes problemas de políticas públicas de muitos Estados, o que tem causado insucesso. Então, é preciso mudar a forma de ação dessas 2 instituições. Obrigado, Osvaldo Umboco. Qual é o seu comentário sobre esta crítica que Luiz Inácio Lula da Silva faz? Não, faz sentido. Faz algum sentido do ponto de vista daquilo que são as distribuições, por um lado. Mas também, para além de fazer sentido, temos que ter uma observação realista. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, principalmente o Fundo Monetário Internacional, quando vai financiar um determinado Estado,
ele obriga com que esse Estado faça determinadas alterações estruturais e estruturantes. Aconteceu connosco. Claramente. Aplica a políticas de hostilidade, etc. Pode até dizer que aplica a sua agenda e não vou discordar disto, porque nós temos que reparar, essas instituições foram criadas com um objetivo. Tem aquele objetivo central, que todos nós conhecemos, tem aquele objetivo que, até certo ponto, as grandes potências usam para atingir determinados objetivos, que esse normalmente nós acabamos não desconhecendo. E depois, aqui um outro elemento que são as regras que são implementadas do ponto de vista daquilo que é o sistema financeiro internacional. Daí que o Nelson dizia que alguns países, como os Estados Unidos, se acontece uma ação nos Estados Unidos, acaba tendo implicações, quer por esta via, quer também pelo facto dos Estados Unidos da América até hoje ser a principal economia, a maior economia do mundo. Aí discordo consigo. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, pelo menos são os dados. São dados oficiais e nós temos que fundamentar aquilo que é a nossa intervenção nos dados oficiais. A China em si, As questões das externalidades, Boco, só para provocá-lo, as questões das externalidades faz demonstrar ou faz com que não podemos dar expressividade que a China é a maior economia hoje, não é? É a questão das externalidades. Eu não posso dar mérito a um país que não é totalmente democrático, não pode ser um exemplo de país. Pronto, vamos nos fundamentar, claramente, entender a tua provocação, mas vamos nos fundamentar que é dados oficiais. Os Estados Unidos da América é a principal economia do mundo. Depois vem a China e depois vem outros países. Okay. Permita-me mais uma provocação. É a tal questão do domínio das instituições multilaterais. Não estou a discordar Esses dados, quem elabora? Nelson. São eles mesmos. E a informação não... Nós achamos não... Então, qual seria o fundamento que o Nelson utilizaria para dizer que é a China a principal economia do mundo e não os Estados Unidos? Com que base? Com qual indicador? Vou dar logo uma chave. Quem comprou a dívida norte-americana? Não, isto aqui é um outro debate. Isto aqui é um outro debate. Se eu tenho a sua dívida, se eu compro... Me permita-me. Nelson. Se eu compro a sua dívida, tu me deves. Eu compro a sua dívida pública. Quem é o maior? Se eu tenho a sua dívida pública... Mas isso não é um indicador suficiente. Nós temos que perceber o seguinte. Tá bem. Tem que perceber o seguinte. A dívida no seu todo não é má. Não é isso também que eu disse. Sim, não é. E o facto da China ter comprado ou ter comprado parte da dívida norte-americana não quer dizer que a economia da China é maior comparativamente à economia americana. Não é isto. Não é. Não é. Só para provocar, os Estados Unidos da América são o maior financiador das Nações Unidas e o maior devedor. Também pode ser que sim. Ok. E repara nisso, mas vou me ater à questão do FMI. Vou me ater à questão do FMI e não entrar na onda da provocação. As maiores indústrias, onde é que estão? Não, as maiores indústrias estão na China por uma razão muito simples. Não estamos a ver a razão, estamos a ver a lógica, a objetividade. Agora vou lhe explicar o porquê. Há uma deslocação de algumas empresas ou das maiores indústrias para a China. Por uma razão muito simples. O Nelson sabe que existem... Mão de obra barata. Claramente, vou lá chegar. Mão de obra barata, por um lado, as questões dos impostos que são muito mais altos, etc. Salário precário. E os Estados... Mão de obra barata é salário precário. E normalmente as empresas também fazem custo-benefício. Daí que quando o presidente Trump chegou ao poder, o que é que fez? Implementou políticas para algumas empresas americanas poderem voltar novamente aos Estados Unidos da América para dar poder de compra, dar emprego, reduzir... Ou para fechar a economia chinesa porque está a distanciar-se da economia norte-americana. Não simplesmente também por este elemento. Não estou a dizer que não é este elemento, eu disse não simplesmente por este elemento. Daí que podemos adicionar outros elementos para além deste que estás a adicionar. Agora, olhando para aquilo que o FMI dá à Europa e dá para a África, normalmente, e aqui vamos voltar novamente a este debate, o FMI obriga com que os Estados façam reformas estruturais. Façam, de facto, adotem determinadas políticas para poder obter este financiamento. Não é garantia da continuidade de fornecimento da trás. Para concluir, Osvaldo um pouco? Não, deixa o Nelson falar. Carlos Montenegro. É mesmo para fechar, para irmos para intervalo, assim não vamos cumprir os nossos compromissos publicitários. Carlos Montenegro, deixe-me dizer que em Nova Iorque não estão três
líderes de países membros do Conselho de Segurança. Não está Xi Jinping da China, não está Putin e também não está o primeiro-ministro inglês ou o rei Carlos. Repara, 2 dos países mais poluidores do mundo estão lá. A China e a Índia. A Índia está. A Índia está. Não está a O Modi está. Não está a China, não está a Rússia e não está o Reino Unido. Rússia, que é o quarto, quinto país mais poluidor, mais emissor, que mais emite. Bom, mas o que eu queria dizer, em vez de entrar na conversa aqui dos meus colegas, eles são das relações exteriores internacionais e eu não sou, eu vou entrar mais no tema ambiental, no problema climático, que é o que mais me interessa. É que nós, os angolanos, têm a responsabilidade. Deixe-me introduzir uma questão. O Lula fala da Amazónia, que é uma questão hoje mundial. Nós podemos falar de Mayombe. O Presidente João Lourenço amanhã pode falar sobre Mayombe. Faz parte da floresta tropical. Eu já disse de outra vez aqui que as florestas tropicais absorvem 2 gigatoneladas de CO2 por ano. É muito. E estamos no mesmo hemisfério também. Todo o ecossistema de mangás, só os ecossistemas de mangás absorvem 1,7. Por isso é que se deixarmos os ecossistemas de mangás conservados, só o ecossistema de mangás absorve 1,7 gigatoneladas de CO2 por ano. A floresta tropical, toda ela, portanto, Amazónia, Mayombe, Ásia, lá, Indonésia, etc., toda ela saudável absorve cerca de 2 gigatoneladas de CO2. Agora imaginem, se as outras florestas complementares estiverem conservadas... Mas há trabalhos combinados em relação ao Mayombe e à sua proteção. O Gabão, Guiné Equatorial, sim. os dois Congos. Por isso é que na COP no Egito, o pavilhão foi o mesmo, precisamente. Foi os países que fazem parte da Bacia do Congo, não é? E que têm esta floresta nelas integradas. Portanto, fez-se um pavilhão único. Penso que deve-se fazer mais, tem que se fazer mais. Quando se fala de fundo verde, financiamento aos países menos desenvolvidos, eu estive em alguns fóruns em que eles só falam de corrupção. Eles quem? Os países lá dentro, França, Inglaterra, etc., só discutem a corrupção dos países destinatários. Porque, veja aqui uma coisa. Nós podíamos ter aqui algumas ações de crédito de carbono. Mas o que é que vai acontecer? Vão ter que ser americanos a virem para cá para dentro do país, delimitarem uma floresta de conservação e seguem eles a venderem o crédito de carbono do nosso país. E porquê? Porque é o que tem acontecido. Porque é o que tem acontecido. É possível? É que temos que mudar. Temos que mudar. Então tem que ser ingleses a ver reflorestar o meu país. Então, a National Geographic é que nos está a mostrar a nossa natureza. Não, mas veja só que tem que ser ingleses a virem reflorestar o nosso país. Bom, vamos fazer aqui. Sabe porquê que eu lhe digo isso? É um caso concreto. Um projeto que nós tínhamos para uma certa província, com certos indivíduos ingleses e americanos, em que eles disseram, não, com esta ONG angolana nós não queremos trabalhar. Temos uma ONG com muita experiência inglesa. O financiador disse que não. Neste caso, não, tem que ser esta angolana. Passado uma semana, eles apareceram, não, mas tem uma sul-africana. Pergunto eu, os angolanos não podem fazer a reflorestação do seu próprio país? Tem que ser ingleses. Aliás, você próprio viu o presidente francês, quando visitou alguns países africanos, o que é que disse? Quer dizer, ONGs francesas a virem reflorestar e conservar florestas africanas. Não, faz sentido. Bom, vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo. Estamos a analisar este primeiro dia
de debate geral na Assembleia Geral das Nações Unidas. Angola é um país membro da ONU desde o dia 1 de dezembro de 1976. O Presidente da República está presente em Nova Iorque, vai discursar amanhã. Hoje, como é tradição, desde 1947, discursam grandes líderes mundiais, líderes das principais potências mundiais. Já discursou, como é tradição, desde 1955, o Presidente do Brasil. Seguiu-se depois o Presidente Joe Biden. Curiosamente, falou muito pouco hoje em relação ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Cingiu-se mais sobre as alterações climáticas e também sobre a inteligência artificial. Em um curtíssimo intervalo, já voltamos. Pois bem, estamos de volta ao nosso debate livre. Hoje estamos a falar da agenda de Angola para o desenvolvimento sustentável. O Presidente da República discursou ontem em Nova Iorque, vai fazê-lo novamente amanhã, mas já na Assembleia Geral da maior Tribuna Política Mundial. Hoje discursaram os presidentes do Brasil e também dos Estados Unidos da América, mas antes falou o secretário-geral da ONU, o português António Guterres, que afirmou que a situação mundial rumo ao multilateralismo pode ser positiva, mas uma reforma na sua estrutura é vital para se evitarem rupturas. Palavras do presidente ou do líder das Nações Unidas, mas Luiz Inácio Lula da Silva não centrou, como já aqui vimos, o seu discurso nos assuntos do mundo atual, mudanças climáticas, que provocam irreparáveis danos e crimes ambientais, a emergência climática, que para ele é um desafio global, como é também a insegurança alimentar e também o terrorismo, os golpes de Estado em África, populações vulneráveis do sul global afetadas pela fome e pobreza, devem ser, segundo Lula da Silva, prioridade. Ele defende também a igualdade salarial entre homens e mulheres, do mesmo ofício. O Presidente Lula criticou também a agenda económica e financeira do FMI e do Banco Mundial. Também não deixou de criticar o atual sistema internacional, sublinhando que o Conselho de Segurança, órgão de decisão da ONU, está a perder credibilidade, tendo exigido a sua reforma para se adequar aos tempos atuais. Lula da Silva acrescentou ainda que as sanções unilaterais impostas à Rússia não vão resolver o conflito que a opõe à Ucrânia. O estadista brasileiro, que discursou pela primeira vez na ONU em 2003, disse hoje que o Brasil está de volta e que não vai descansar enquanto Cuba continuar na lista dos Estados Unidos como país alegadamente patrocinador do terrorismo. Lula da Silva considera injusto o embargo económico e financeiro que os Estados Unidos da América impõem desde 1964 à pátria de Fidel Castro e que é de graves consequências para o povo cubano. Pois bem, são questões que foram levantadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos a mais uma narrativa, uma parte deste importante discurso do presidente brasileiro hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. Os conflitos armados são uma afronta à racionalidade humana. Conhecemos os horrores e os sofrimentos produzidos por todas as guerras. A promoção de uma cultura de paz é um dever de todos nós construí-la e requer persistência e vigilância. É perturbador ver que persistem as antigas disputas não resolvidas e que surgem ou ganham vigor novas ameaças. Bem mostra a dificuldade de garantir a criação de um Estado do povo palestino. A este caso se somam a persistência da crise humanitária no Haiti, o conflito no Iêmen, as ameaças à unidade nacional na Líbia e as rupturas institucionais em Burkina Faso, Gabão, Guiné-Conakry, Mali, Níger e Sudão. Na Guatemala, há risco de um golpe que impediria a posse do vencedor das eleições democráticas. A guerra na Ucrânia escancara nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado,
os gastos militares somaram mais de 2 trilhões 224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. A ONU nasceu para ser a casa do entendimento e do diálogo. A comunidade internacional precisa escolher. De um lado está a ampliação dos conflitos, o aprofundamento das desigualdades e a erosão do Estado de Direito. Do outro, a renovação das instituições multilaterais dedicadas à promoção da paz. As sanções unilaterais causam grande prejuízo à população dos países afetados. Além de não alcançarem seus alegados objetivos, dificultam os processos de mediação, prevenção e resolução pacífica de conflitos. Osvaldo Mboco, Lula da Silva falou das nossas questões, das questões africanas. Bem, em grande medida são problemas que preocupam o próprio continente africano. E se reparares, Amilcar, nos 3 últimos anos o continente voltou a ser atacado pelos golpes de Estado. Numa região que é entendido por alguns estudiosos como o cinturão do golpe, porque estamos aí a olhar para o Mali, Burkina Faso, Guiné-Conakry e o Níger, que são aqueles países que estão aí na região do Sahel. O que nós temos que começar a discutir é esses golpes de Estados que estão a decorrer no continente africano. É simplesmente por uma revolução ou então por uma intervenção militar, ou existe também alguma interferência externa? É fundamental fazer essa discussão. E há outra discussão que é importante aqui fazer, que prende-se essencialmente que esses golpes têm estado ou são acompanhados com apoio popular. Mas este apoio popular, em grande medida, traz de cima o sentimento anti-Ocidente, que ainda está muito enraizado, principalmente na África francófona, e é espécie de o corte definitivo do cordão umbilical das antigas colônias com a própria França, tendo em atenção que a França adotou uma série de medidas, de políticas que acaba sendo entendida como interferência nos assuntos africanos daquelas colônias. Daí que a intervenção que teve o capitão Traoré na cimeira Rússia-África fez menção do seguinte: a Rússia é amiga do continente africano. Sempre esteve no período das independências, agora está no combate ao terrorismo ao nível da região do Sahel, principalmente com o grupo Wagner. Depois olha também para a China, que a China é o parceiro econômico que dá maiores financiamentos e com juros mais bonificados. Trazer essa perspectiva por quê? Trazer essa perspectiva para compreendermos que a alteração política que vai decorrendo nesses países também altera até certo ponto as alianças que esses países estão a fazer a nível mundial. Ou seja, onde está a sair a França, está a entrar a Rússia com os Wagner, e nomeadamente a isto também aumenta a expressão econômica da China nesses países, porque esses indivíduos têm que buscar até certo ponto determinados financiamentos. Mas isso também demonstra que há uma grande fragilidade dos Estados de direito democrático, das instituições dos Estados africanos, quando nós assistimos que os militares entendem chegar ao poder pela via do golpe militar. Há um outro debate que talvez podemos fazer aqui, é a questão que nos remete aos famosos golpes constitucionais. São golpes constitucionais porque o presidente ou um certo grupo alterou a Constituição, ou são um golpe constitucional porque existiram manobras do ponto de vista constitucional que levou determinados indivíduos ao poder. Esse é um debate que nós precisamos fazer, porque se houve simplesmente alteração da Constituição no marco daquilo que é a legalidade, o indivíduo encontrou uma brecha na Constituição, então, ao meu entender, não estamos perante um golpe constitucional. Estamos perante uma manobra que o indivíduo encontrou uma brecha na Constituição e alterou. Agora, estaríamos perante a golpe constitucional, para terminar, Amilcar,
casos como o próprio presidente Ali Bongo, que sucedeu o seu pai, dentro do quadro daquilo que era a linha da sucessão, não era a figura, era Guisa Bezing, que na altura era o vice-presidente do Partido Gabonês, que havia ganhado as eleições. A mesma situação se coloca com a família Yadema, quando morre o pai. Mas a solução no Gabão foi dinástica, porque houve também a cobertura da própria França. Não. Dentro da sua programação, a França África interessava a continuidade da família Bongo. Agora aí, houve um golpe constitucional? Houve, porque tinha, na linha da sucessão do poder, não era o presidente Ali Bongo. Era ministro da Defesa na altura. Claramente. Não, era ministro da Defesa. Existia o Guisa Bezinho, que era o vice-presidente Do Parlamento. do Parlamento, penso eu. Também a mesma coisa sucedeu no Togo. E a mesma coisa sucedeu agora no Chad. Se reparares, morreu o presidente Idriss Déby, quem sucedeu é o filho, mas o filho era o chefe da guarda presidencial. A mesma coisa. Voltamos a ter outra vez problemas com o microfone e novamente Osvaldo Exato. Amigo, A obrigado. produção já vai tomar conta disso. Obrigado pela magna oportunidade na segunda vez de debate. Eu tenho tido um pouco de vergonha da minha geração, porque quando somos chamados a dar uma contribuição que vale a pena para o Estado andar. Osvaldo um pouco é da sua geração. Não estou a acusar o Balco nem uma outra pessoa. Para que, de facto, as coisas que não podem dever ser, mas têm de acontecer, nós normalmente, há uma expressão, escapamos, né? Pulamos e não damos o realce naquilo que se precisa. Ou seja, somos muito pomposos e isso não ajuda o país. Veja o seguinte também. Mas está-se a referir ao Osvaldo um Não. pouco ao presidente Lula da Silva. Estou a referir a nossa visão enquanto os acontecimentos globais e Angola no seu todo. Veja o que o presidente Lula chamou a atenção em relação ao mundo, em relação aos conflitos de África. Em relação, digamos aqui, eu prefiro usar o termo captura do investimento internacional. Eu pergunto, amigo, nós precisamos mesmo constantemente, anos após anos, andar atrás do Ocidente para nos dar dinheiro? Para fazer empréstimo? Será que nós, com tanto recurso que nós temos aqui, numa terra chamada uma Angola abençoada e na África de forma geral, precisamos mesmo que o Ocidente nos dê dinheiro constantemente? Claro, com todo o respeito que se leva à agenda da diplomacia econômica. E aqui não é a diplomacia econômica no conceito jurídico, é no conceito prático das coisas, em que há um corredor diplomático para o presidente, no nível mais alto, mas antes desse corredor diplomático há uma sala de estar, que é chamada sala técnico-diplomática, em que há uma discussão entre, digamos, embaixadores, né? A nível técnico, profissional, os embaixadores, os ministros das relações exteriores, e se abre uma porta ou uma janela para outras expressões econômicas, porque é preciso primeiro acabar com essa dimensão, com este foco, de que o dinheiro só está nas embaixadas, ou seja, de que para capitalizarmos do ponto de vista econômico, temos de nos deslocar diretamente para um Estado e para o outro. É preciso cooptar, ou seja, fazer uma outra curva e procurar as grandes famílias do mundo. O investimento internacional pode ser feito em várias dimensões. E mais, eu vou mais longe, Amilcar. Quando Lula chama a atenção aos golpes de Estado em África, discute questões tão importantes. Mas ele sustenta, diz que é um problema de desigualdades. Não, vai perceber, amigo. Primeiro é que pobreza, fome. Golpe de Estados, isso fica claro na TV Zimbo, sem arrogância nenhuma. Golpe de Estado é uma técnica militar, ou seja, golpe de Estado não é uma técnica de civis. E isto foi escrito em 1933 por Curzio Malaparte, um indivíduo que os grandes ditadores queriam a sua cabeça, Hitler, Stalin e outros. E o mundo havia dúvida em relação a esta matéria. E hoje todo mundo vê que quem dá o golpe de Estado são os militares. O primeiro problema é a questão da moral política e da moral militar. Sem aqui fugir aquilo que o Huntington escreve em 1954, O Soldado e o Estado e a Guerra. Muito importante, uma obra que tem uma dimensão geopolítica, mas o aspecto é sociologia política do dia a dia. Como é que eu, que sou civil ou sou político, vou lidar com o militar? Qual é o papel do militar no Estado? E note que Platão já dizia que ele olhava para o soldado, ou para o militar, desculpa, como o guardião da moral do Estado. Portanto, olhando para essa dimensão ética e técnico-militar, nós temos aqui, digamos, um elemento contrário. Se o militar foi servido, foi preparado para ser o guardião da ordem do Estado, a obediência militar, como é que é possível que nós temos constantemente em África os militares a fazer os golpes de Estado? Primeiro, excesso de poder militar. E estes militares que estão a dar golpes de Estado nos últimos anos em África não saem dos quartéis, saem das academias e bem formados. Exatamente. E é preciso verificar
E, primeiro, porque, Amilcar, eu entendo que alguma coisa não encaixou-se devidamente, porque quando você, por exemplo, manda militares para reformar no Ocidente e outras partes do mundo, e você não faz o acompanhamento devido, ou seja, aqui os serviços de inteligência externa não fazem o acompanhamento devido desse militar, você pode não ter um militar, pode ter um indivíduo com farda, né? E lá o seu nome, mas pode ter um indivíduo que está fazendo um trabalho de uma agente externa, Amilcar. E isso aqui não é brincadeira. Aliás, as técnicas e manutenção de espionagem não vêm de agora. Nós estamos recordados, quem lê a Bíblia como um dos livros que eu tenho tanto respeito, nos anos 539 a 538 e 39, a queda de Babilônia. Houve, antes dessa queda de Babilônia, uma espionagem a long time. Não obstante as profecias que se fizeram. Se você é um agente, por exemplo, de segurança, se você é um militar e não tem esta dimensão de que a matéria em termos de matérias securitárias, e o quadro é este, a penetração do inimigo, em termos de matéria de segurança, que fique claro, a penetração do inimigo deve-se sempre à abertura de uma fragilidade. Portanto, é preciso verificar este mecanismo e trazer um quadro que a África merece. Para terminar, Amilcar, outra questão é a questão que Lula chamou a atenção, porque eu não poderia deixar escapar, que são os programas nucleares que o Ocidente vem construindo para criar guerra ao mundo. E a pergunta é, se eu criei um programa nuclear, militar, no caso, por exemplo, americano, que em 2016 o relatório foi, o governo americano tinha um programa militar de 700 mil milhões de dólares anual. Olha para isso, Amilcar. Pega nesse dinheiro e capitaliza para o combate à fome e à pobreza. O que queria girar? Pega nesse dinheiro e capitaliza para aquilo que o próprio Nobel de Economia 2001, que eu tenho um profundo respeito, trabalhou no FMI, teve no Banco Mundial. Joseph Stiglitz chamou o preço da desigualdade. Esteve aqui entre nós. Claro, 2008, 2007, nós tivemos aqui esses professores. Se Angola não conseguir tirar proveito das lições que esses professores, mesmo pertencendo em outras geografias, trouxeram para nós, então nós estamos perdidos. Porque é importante que nós paramos e falamos o seguinte, há o FMI, um polo econômico, ao Banco Mundial, mas há por detrás disso o chamado Consenso de Washington. E o Consenso de Washington não negocia. O Consenso de Washington impõe, Amilcar. Foi assim que a Ásia, em 1995, entrou em crise. Eu não quero ir mais longe, eu penso que é melhor fazermos um debate, sem um debate de 4 ou 5 horas aqui, mas temos que ver isso com urgência. Carlos Montenegro, para fechar esta abordagem sobre Luiz Inácio da Silva e para falarmos depois sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável avançados pelo Presidente da República, João Lourenço, ontem na Conferência de Nova Iorque, o que é que nós devemos fazer daqui para a frente, tendo em conta estas chaves do Presidente Esta temática, como não é minha, eu só vou dizer 2 palavras. Tal como você condena os golpes militares, tens que condenar os golpes constitucionais. Este é o problema aqui. Quer dizer, nós aceitamos presidentes que dão golpes de Estado constitucional e condenamos os militares que dão golpes de Estado. Olha, em que pé eu fico? Apoio, às vezes. A resposta está aqui. Vou apoiar o indivíduo que deu golpe militar porque o outro deu golpe de Estado constitucional. Este é que é o problema. Antes de ter condena-se os dois. Eu trazia aqui uma perspectiva daquilo que eu percebo. Hoje há uma evolução do ponto de vista de conceitos. E é de domínio público que a ciência dinâmica, não é estática, e o campo das relações internacionais é um campo aberto que dá lugar a muita discussão. Hoje também já há tipologias de golpe de Estado. Aqueles que são os golpes perpetrados pelos militares, que são os que mais nós vivenciamos em África, os golpes constitucionais. Há quem já introduz o golpe tecnológico quando se usa as internet para se espalhar uma série de informações para desprestigiar alguém ou o governo e forçar com que este indivíduo, até certo ponto, renuncie. E a perspectiva que trazia aqui, do ponto de vista prático, se o golpe constitucional é quando um presidente quando um presidente esforça uma alteração da Constituição para retirar os limites de mandatos, estamos perante um golpe constitucional, ou ele olhou para uma brecha que existe na Constituição, alterou a Constituição e continuou no poder. Eu penso que é muito mais nessa direção. Olhou para uma brecha na Constituição e faz a alteração na Constituição. Penso que estamos perante um golpe constitucional, ao meu entender, e salvo opinião contrária, quando
a Constituição é violada de forma cíclica. Daí que eu trazia aqui alguns exemplos, quer a forma como o presidente Ali Bongo chegou ao poder. Com a morte do seu pai, era ministro da Defesa, dentro do quadro da hierarquia ou da linha de sucessão, não seria esta figura. A mesma coisa diria o que aconteceu... Obrigado, André. O que aconteceu? Não, a mesma coisa diria o que aconteceu ao nível da República Democrática do Congo. O presidente Joseph Kabila terminou seu mandato, expirou, mas ainda fez uma manobra delatória e conseguiu ficar mais 3 anos no poder. Isso sim, eu penso que nós estamos perante a golpe de Estado. E poderíamos aqui discutir indivíduos que foram esforçados... Temos o referendo na República Centro-Africana, na Uganda, no Ruanda. O referendo, até certo ponto, vem legitimar a ação desse indivíduo, porque a Constituição assim permite. Será que isso é um golpe constitucional? Então essa é a discussão que nós temos que fazer. Vamos para o intervalo. É debate livre. Pois bem, como já aqui dissemos, o Presidente da República vai discursar amanhã, no segundo dia dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas, mas ontem, na Cimeira sobre o desenvolvimento sustentável, o Presidente da República falou da agenda internacional das alterações climáticas. Ele falou que falta financiamento, promessas das grandes potências para que se possa combater os efeitos das mudanças climáticas, mas João Lourenço falou também sobre os ODS, pediu mais ação, mas sublinhou que é fundamental que se terminem com os conflitos e também com a insegurança reinante em várias geografias do nosso mundo. Vamos acompanhar. É uma das 8 iniciativas que acontecem em simultâneo com o debate geral das Nações Unidas. A cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vai olhar para a necessidade do combate à pobreza, a proteção do meio ambiente e o lançamento das bases para a promoção da paz e da prosperidade em todo o mundo. O estadista angolano, que se encontra em Nova Iorque desde o último sábado, interveio na qualidade de presidente em exercício da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A região da SADC fez progressos assinaláveis na implementação das prioridades de cooperação e integração regional, delineadas na Visão 2050 da organização e no Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional 2020-2030. Também devemos reconhecer que um conjunto de condicionantes que derivam da pandemia da Covid-19, das alterações climáticas e de outros fatores, designadamente a instabilidade que afetou alguns países da região, tiveram um impacto negativo considerável na capacidade dos países cumprirem com maior eficácia os planos estratégicos que visam aprofundar a integração regional da África Austral e promover o seu desenvolvimento numa perspectiva em que sobressaiam as ambições sobre a África que queremos, estabelecida na Agenda 2063 da União Africana. O chefe de Estado denuncia as dificuldades que se colocam aos países da SADC no acesso a financiamentos e considera a paz e a estabilidade fatores indispensáveis para o desenvolvimento. Para João Lourenço, qualquer investimento sem a garantia destas variáveis seria um esforço em vão. Estamos conscientes da relação de interdependência que existe entre paz e desenvolvimento e, em função disso, a República de Angola, na sua condição de presidente em exercício da SADC, continuará a desenvolver ações com vista à concretização futura da Visão 2050 da SADC, que prevê uma região com estabilidade política e social, pacífica e desenvolvida do ponto de vista econômico e de justiça e liberdade para os seus cidadãos. Por outro lado, o estadista angolano recorda que a região da SADC tem enfrentado as consequências das alterações climáticas. As economias dos países da África Austral são as mais afetadas. O problema, segundo João Lourenço, não pode ser encarado de forma isolada. Quero sublinhar a necessidade da implementação da Agenda Internacional das Alterações Climáticas e do cumprimento das promessas de disponibilização de recursos financeiros feitas pelos países desenvolvidos, a fim de, com alguns outros recursos complementares, se possa assegurar o financiamento da
da adaptação até 2025 para se alcançar o objetivo de recapitalizar o Fundo Verde para o Clima. Aí está Caro Montenegro, o Fundo Verde para o Clima. Promessas dos grandes que nunca chegam ao sul global. Pois é, isto é verdade. Bom, mas também temos que dizer o seguinte, Angola é responsável também por emissões, não é? Nós somos produtores. Muito curtinho, muito pouco, sim, mas somos. Estamos a emitir 0,33%, não é? Isso a escala da SEDEC é significativo? Do global. 0,33. Portanto, 782,9 milhões de toneladas de carbono por ano. Portanto, esta é a nossa emissão, não é? Segundo o Instituto Mundial de Recursos. Mas nós também somos um país com capacidade de buscar dinheiro no carbono, no crédito de carbono. Portanto, nós somos dos 5 principais países africanos com maior potencial de geração de créditos de carbono. Tá? Portanto, temos um potencial de gerar 180 a 200 milhões de toneladas de CO2 até 2030. Vejam que isto equivale, isto poderá valer 0,5 a 0,6 mil milhões de dólares em apoio Por ano? Em apoio a projetos, não, até 2030, em apoio a projetos climáticos e de desenvolvimento em Angola. Portanto, o problema está em capitalizarmos isto. Capitalizar os créditos de carbono, que Angola é uma potência. Não é? Deus deu-nos essa sorte, não é? Parece que nos tirou Então, o que é que do nos lado. falta? O que é que nos falta? O que é que nos falta? A pergunta é boa e eu que não sei responder a A essas resposta perguntas. deverá ser melhor. Eu não sei responder a estas perguntas. Pá, nós temos potencial. Por isso é que muitos países olham para nós e pá, esses são ricos. Pá. Esses são ricos, não é? Ricos. Entre Potencialmente comas, ricos, potencialmente ricos. Não é? Que temos que trabalhar um bocadinho mais, temos. Uma vez num debate, nos anos 70, finais dos anos 70, alguém num debate com Rosa Coutinho dizia: Angola é um país rico. E ele sublinhava: não, Angola é um país potencialmente rico. Exatamente. Portanto, quer dizer que temos que trabalhar. Exatamente. Mas vale um pouco. Bem, o Presidente da República traz aqui a perspectiva do alinhamento e da necessidade das grandes potências ajudarem significativamente a questão do Fundo Verde, que já fazíamos referência inicialmente. Mas, como eu disse na minha primeira intervenção, a Angola acabou adequando os objetivos de desenvolvimento sustentável ao nível do nosso Plano Nacional de Desenvolvimento, pelo menos de 2017 até 2022, é notável as linhas estruturais que aí estão. Também na nossa Agenda 2055, penso que agora, com a nova Agenda 2050, também poderemos ter esse alinhamento com essas questões, e depois há um desdobramento do ponto de vista prático dos objetivos e dos vários indicadores ao nível daquilo que são os diferentes departamentos ministeriais que podem cuidar dessas questões. Mas mais do que traçamos programas, traçamos planos nacionais disto, daquilo, depois é sentir o efeito prático da resolução e da alteração do que nós traçamos. E isto tem estado muito aquém, independentemente dos relatores ou do relatório anual voluntário de 2021, que é o mais recente que nós temos sobre esta matéria, trazer aí alguns indicadores que são animadores, mas que sentindo, olhando para a nossa própria realidade, sentimos que ainda há uma certa distância. Claramente que o relatório também chama atenção da necessidade de melhorarmos alguns indicadores, como a educação, como a saúde, como a questão do acesso à água potável, a questão da eletricidade, etc., que é um caminho que está-se a fazer, mas ainda assim pensa-se que pelo facto de Angola assumir um compromisso desta natureza e criar projetos, o que falta é mesmo ações mais assertivas, englobar outros parceiros, criar condições que estes parceiros de facto possam desenvolver e continuamos a caminhar. Obrigado. Mas Valdizar, Amigo, o que é que reteve da intervenção do Presidente da República ontem? eu acho que o Presidente fez, o seu discurso esteve ligado à dimensão da agenda das Nações Unidas
e fê-lo de forma polite, uma espécie de clique, a dizer, nós temos esse projeto, temos de cumprir, que até aqui não há nenhum problema. Eu acho que enquanto chefe de Estado fez o seu papel e creio que também, que, do ponto de vista técnico, houve outros contactos a nível de embaixadores e a nível ministeriais, e isto Angola deve continuar a fazer. Eu sou daqueles que penso que a diplomacia angolana tem sofrido altos e baixos nos últimos tempos, que é normal de uma diplomacia que se quer ver em progresso, porque significa que a mudança exige alteração de agendas. Mas é importante que, acima de tudo, nós foquemos em Angola também. Ou seja, a agenda do presidente, o discurso do presidente tem de ter um impacto grande no país. E quando falo impacto grande, estou a falar nós enquanto seres humanos, nós enquanto angolanos, o que é que nós absorvemos desta comunicação do presidente? Qual é a nossa ideia enquanto juventude? Qual é a nossa ideia enquanto angolano? Como é que nós podemos contribuir em todos os níveis, escritas, discursos, porque isto vai ajudar sempre, digamos, o quadro diplomático a ter uma evolução diferente, tal como os programas globais, eles são, né, digamos, cíclicos. E para terminar, Amilcar, é importante que esse discurso que o presidente emitiu na ONU não se esvazie por ali, seja a praticidade dela, porque o que eu tenho estado a acompanhar o sistema internacional, dentro do pensamento neoestruturalista, que é o neorrealismo, há uma terapia de choque. Os Estados mais poderosos conseguem, a certo ponto, sempre fazer uma espécie de panos quentes, né? Panos quentes, acalmar aquilo que é a visão de um ou outro líder que não combina com os seus objetivos. Portanto, Angola deve continuar a bater do ponto de vista diplomático e abrir novos corredores para a discussão, seja, termino dizendo que essa discussão para Angola, enquanto um estado de diplomacia emergente, não se deve simplesmente circunscrever a instituição, mas pode evoluir para outros debates e outras convenções. Obrigado, Nelson Pereira de Sousa. Qual é o seu comentário e expectativas agora à volta da intervenção amanhã do Presidente da República? João Lourenço vai falar na qualidade de chefe de Estado de um país membro da organização, mas é Presidente da SEDEC, Presidente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos e tem igualmente responsabilidades acrescidas porque na sua zona de influência está a acompanhar e está envolvido em vários processos, com destaque para a RDC e também a República Centro-Africana. Bem, muito obrigado mais uma vez, Amilcar. Queria concluir dizendo o seguinte: nós, a África, temos que sair dos PowerPoints e dos live stream que andam por aí. Estamos a ver muitos PowerPoint, apresentar muitos PowerPoint e haver muitos live stream. Mas é o que é que importante. se passa? É importante, mas acaba sendo folclórico. Por quê? Quando há uma agenda geopolítica, geoestratégia, Queria dizer que geoeconómica... precisamos de uma agenda diplomática mais atuante, mais Exatamente. interventiva. E uma agenda para dentro. Nós só seremos respeitados quando nós estivermos a trabalhar quase a mesmo nível do ponto de vista geopolítico, geoestratégico e geoeconómico. A questão, o problema a nível mundial, centra-se nisso. É estratégia. O problema que tem os Estados Unidos com a Rússia com a China com os Estados Unidos e com a Rússia, é uma questão de quem vai dominar o próximo tempo do mundo. Quem vai controlar os maiores recursos mundiais? Quem terá a última palavra? Apesar de que ultimamente se vem desenvolvendo regionalmente para posteriormente ter uma ação global. Deixa dizer-lhe, Amilcar, que ouvi os vários discursos do nosso presidente e acredito que a minha expectativa vai ser que o presidente andará de volta das ODS. As ODS são objetivos que estão aliados com os planos de desenvolvimento de cada país. E isso só se vai refletir em qualquer ação se os orçamentos gerais do Estado de cada país ter trabalhado para alcançá-lo. Porque se os orçamentos gerais do Estado de cada país não for trabalhar para o objetivo das ODS, evidentemente que vamos estar sempre nas promessas e não é prioridade. Eu tenho visto que não tem sido prioridade. Mas acredito e vamos rezar que o nosso presidente possa nos trazer aqui uma outra visão, uma outra ação que possa levar uma resposta de respeitabilidade por parte das Nações Unidas. Obrigado. Amanhã é dia do chefe de Estado discursar. O Presidente da República vai discursar amanhã na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, aberta hoje. Sublinho que o chefe de Estado preside a SEDEC, a Conferência Internacional para a Região dos Grandes Lagos, e é também
o campeão da paz da União Africana. O mundo da política e da diplomacia internacionais está com os olhos e ouvidos em Nova Iorque, cidade dos Estados Unidos, onde está a sede da ONU. Os debates da Assembleia Geral da maior tribuna política mundial abriram hoje, depois da intervenção do líder das Nações Unidas. Falou o presidente do Brasil, logo seguido pelo presidente dos Estados Unidos da América. Boa noite, foi um prazer.